Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo David Mendes, sou desenvolvedor Full Stack aqui na DevBoost e hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para começar a criar seus primeiros sites para a web. Então, se você é um iniciante e está começando agora a sua carreira front-end, fica comigo, a gente vai passar pelos principais conceitos HTML e CSS e realizar um mini projeto, para solidificar esse conhecimento que você vai adquirir aqui. E para você que ficar até o final desse vídeo, eu vou te fazer uma proposta imperdível, então fique até o final. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir que você deixe o like, certo? Esse feedback me ajuda demais, galera, a continuar trazendo conteúdos como esse aqui para o canal, beleza? Agora vamos parar de enrolação, e vamos pro vídeo. Como eu já tinha mencionado, faremos uma abordagem geral pelos conceitos HTML e CSS, e nada melhor do que começarmos entendendo o que significam essas duas palavras. E para facilitar o nosso entendimento, vamos fazer um acordo, beleza? Iremos dividir essa aula em 3 partes. Na primeira parte falaremos sobre HTML, na segunda parte falaremos sobre o CSS e por último juntaremos esses conhecimentos para criar um projeto utilizando essas duas tecnologias. Então, já para começar, o que é esse HTML? Bom, HTML é um acrônimo para Hypertext Markup Language, é uma linguagem de marcação de texto usada para criar páginas web. É uma linguagem de marcação na web e é usada para estruturar o conteúdo de um site, definindo como o conteúdo é exibido pelo navegador e como os usuários podem interagir com ele, ok? Ou seja, todos os sites hoje utilizam HTML, ou quase todos os sites utilizam HTML, para estruturar seus conteúdos, seja o Facebook, seja o Twitter ou qualquer página web. Se existe um site, provavelmente existe HTML nele, ok? O HTML ele conta com a estrutura básica, certo? E quando a gente vai construir essa estrutura básica, a gente tem que criar um documento HTML, E esse documento ele é composto por uma série de elementos HTML, que são marcados por tags, Cada tag ela tem um nome e geralmente ela inclui um conteúdo entre essas tags, Conteúdo de início e de fim. Por exemplo, o elemento de título é marcado por uma tag chamada title, E ela inclui um título para nossa página, beleza? Para deixar mais claro e para exemplificar melhor, a gente vai fazer o seguinte. Eu já estou aqui utilizando o meu VS Code, certo? E se você não sabe o que é o VS Code, ela é uma IDE onde a gente constrói os nossos códigos. E se você não tem o VS Code instalado, eu sugiro fortemente que você faça o download e instale na sua máquina, Até para que você consiga acompanhar o passo a passo que eu for fazendo aqui, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o site, certo? Onde você vai fazer o download, aqui você escolhe o seu sistema operacional. A partir desse botãozinho aqui ele já está identificando o meu sistema operacional, que é o Windows, Mas se você estiver usando o Linux ou o macOS, você pode vir aqui e fazer o download, ok? Logo após você fazer o download, você vem aqui no nosso... Você abre ele, E aqui você vem aqui em arquivo e abre uma pasta da sua escolha, Eu sugiro que você crie uma pasta somente para essa aula, ok? E você abre essa pasta e vai aparecer essa pasta bem aqui, a pasta que você escolheu, beleza? Aí aqui vai aparecer alguns ícones, certo? Aqui é um ícone de novo arquivo, nova pasta e de atualização da pasta que você escolheu, beleza? Eu vou criar um documento HTML. Vou chamar esse documento de index e vou dar, certo, um ponto HTML, ou seja, eu estou identificando para minha IDE que eu estou lidando com um arquivo HTML, beleza? E como eu havia mencionado, o HTML ele tem uma estrutura básica, Ele funciona por meio de tags, certo? Uma tag ela tem esse sinal de maior e menor, certo? E uma palavra reservada que tem um significado, No caso, eu estou colocando HTML dentro dessa tag para identificar que eu estou lidando com uma sintaxe HTML, beleza? Então,
tag de abertura, certo? E tag de fechamento. A tag de fechamento, ela é fácil de ser identificada, né? Porque ela utiliza essa barra, certo? Aqui. Ok. Logo depois do HTML, eu tenho outro, certo? Tag que é necessária para o meu HTML funcionar, que é o head, né? O head é como se fosse o cabeçalho da minha página web, certo? Então, todo o conteúdo que não vai ser exibido e não vai ser, ou melhor, todo o conteúdo que não vai ser visível, né, para o usuário vai ser colocado dentro do header, beleza? Aqui a gente coloca algumas configurações do nosso site. E todo o conteúdo visível do nosso site ele vai ficar dentro de uma tag chamada body, beleza? Então, essa é a estrutura básica do meu HTML, beleza? Do meu site. Todo site vai ter essa estrutura básica, David? Todo site vai ter essa estrutura básica, beleza? Vamos lá, lembra que eu falei sobre o title, né? O título da nossa página? Beleza. Existe uma tag chamada title, certo? Onde a gente coloca um título para nossa página, né? Então, primeira aplicação web, beleza? Tá, David, como é que a gente faz para ver o resultado dessa página? Bom, existem dois modos da gente fazer isso. O primeiro é você ir lá na sua pasta onde você criou esse arquivo .index.html e clicar duas vezes e esperar ele abrir com o navegador, ou com o Chrome, ou com o Mozilla. Ou você vem aqui nas extensões e instala essa extensão aqui chamada Live Preview, beleza? Você vem aqui, instala ela, a minha já está instalada, e você volta, certo? Clica com o botão direito aqui e pede para ver uma versão prévia de como está ficando o seu arquivo HTML. E aí ele vai abrir aqui para você, do ladinho, né? Uma prévia de como está ficando seu site, né? Lembra que eu disse que no header é meio que o cabeçalho, onde vai ficar as configurações do seu site? Beleza. Como eu adicionei um title a ele, veja que aqui já ficou, né? Na nossa versão prévia do nosso site já está aqui adicionado o nosso título, né? Dentro do body, eu também já tinha falado, né? Que vai ficar toda a parte visível do nosso site. Então, tudo que eu colocar dentro do body vai ser visível ao usuário, beleza? Bom, Deus, eu já sei montar a minha estrutura inicial do meu site, né? Como é que eu faço aquelas letras, como é que eu coloco imagens, como é que eu coloco aqueles links que a gente vê nos sites pela internet aí. Bom, existem várias tags, certo? Tags essas que têm semânticas diferentes e que fazem coisas diferentes conforme sua semântica. Por exemplo, eu tenho tags que colocam títulos nas minhas páginas web. Títulos nas minhas páginas web. Beleza? Então eu utilizo a tag H1. Quero colocar um título, um subtítulo na verdade, né? Um subtítulo, tag H2. E se eu quiser diminuir, eu posso colocar um H3, ou um H4, ou um H5, ou um H6, beleza? Ah, David, eu não quero utilizar um título, quero utilizar um parágrafo. Beleza, eu venho aqui com a minha tag P, lembrando que toda tag ela tem que ter abertura e fechamento, certo? E aqui eu posso colocar um parágrafo, beleza? E escrever qualquer coisa, certo? Aqui dentro, que o parágrafo ele vai colocar esse texto pra gente aqui dentro do nosso site. Ok. Quero dar ênfase em alguma palavra, então a gente pode utilizar a tag strong, né, para dar ênfase, certo, a alguma palavra dentro. Quero deixar o meu texto em itálico, então a gente tem uma tag I
onde a gente consegue deixar o nosso texto em itálico, beleza? Então a gente tem várias tags ao nosso dispor para a gente conseguir construir o nosso site. Tranquilo até agora? Beleza. E se eu quiser, por exemplo, criar um link onde eu direciono esse link para outra página, sei lá, para a página de pesquisa do Google. Tranquilo, a gente utiliza a tag A. E aqui dentro desse atributo, veja, nenhuma dessas tags ela tem atributos, né? Ou seja, ela não tem nada que fica aqui dentro que identifique ela como uma tag que tem um atributo. A tag A ela já tem um atributo, certo? Dentro dela. Veja que ela fica esse atributo fica dentro da tag de abertura, ok? E esse atributo href ele nos permite, né, direcionar, por exemplo, esse link para uma outra página na internet, por exemplo, o google.com. Beleza? E aqui dentro eu coloco o texto do meu link. Vou colocar aqui link, ok? Salvei. Veja que a gente tem aqui o nosso link, né? Vou clicar aqui dentro. Ele não vai permitir que a gente acesse dentro da nossa extensão, beleza? Mas se você estiver utilizando daquela outra forma, onde você clica duas vezes lá na pasta dentro do arquivo, no arquivo, né? Melhor dizendo, ele vai sim abrir, beleza? Vou voltar aqui, certo? E tranquilo. Agora você já sabe criar um link dentro do nosso HTML. Tá, David, como é que eu faço para adicionar uma imagem? Beleza, muito simples. Eu vou pegar aqui a tag img, ok? E aqui dentro, veja que eu tenho dois atributos para minha tag img. Eu tenho o CRC e tenho o alt, né? O alt é um texto alternativo para essa imagem, sei lá, logo, tranquilo? Veja que se por um acaso, né, a minha imagem ela não carregar, eu tenho o meu texto alternativo para identificar que imagem é essa, beleza? Então, esse outro atributo é onde essa imagem ela está contida, beleza? E, por exemplo, digamos que eu tenho aqui dentro da minha pasta HTML e CSS, eu tenho uma pasta só para mim organizar as minhas imagens, beleza? E aí eu faço o seguinte, eu venho aqui dentro da minha, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Deixa eu ver aqui onde é que eu encontro uma imagem. Eu venho aqui dentro da minha, deixa eu ver aqui, área de trabalho, certo? Vou pegar essa imagenzinha aqui e vou fazer o seguinte, cadê meu mouse? Vou arrastar ela para dentro da minha pasta img, ok? A minha imagem ela já está aqui, ela carregou, certo? Agora eu venho aqui dentro do meu index e vou dizer o seguinte, olha, tag img, eu quero que você pegue uma imagem que está dentro da pasta img, certo? E que tem o nome tela.png. Vou salvar aqui e veja que ela já adicionou a minha imagem, beleza? O que a gente pode fazer mais? A gente pode adicionar também alguns atributos para essa imagem, por exemplo, o width, que significa largura, né? E eu posso atribuir uma largura para ela de 150, beleza? E aí ela já ficou uma altura bem legal, né? Deixar um pouco mais visível, atribuir uma largura de 250, ok? E da mesma forma que a gente atribuiu largura, a gente pode atribuir também a altura, ok? Bom, agora que a gente já aprendeu a adicionar links, certo? A gente aprendeu a adicionar imagens, aprendeu a adicionar títulos, parágrafos. A gente vai aprender agora a adicionar listas dentro do HTML, tranquilo? E a gente pode dividir essas listas entre listas ordenadas e listas não ordenadas. Como assim? Listas ordenadas
São listas onde, por exemplo, a gente tem esse númerozinho, certo? Para identificar a ordem da lista. Por exemplo, sei lá, leite, certo? Aí vou criar outro item para essa lista, ovos, beleza? E assim assim que eu for criando os meus itens, ela vai numerando, ok? Então são listas ordenadas. Listas ordenadas começam com a tag, ou melhor, são representadas pela tag OL, beleza? E os itens dessa lista, elas são LI, provavelmente de lista items, né? De lista itens das listas, né? Beleza? E tem as listas também não ordenadas, né? Que são representadas pela tag UL, certo? E da mesma forma que a gente representa os itens dessa lista com a tag LI, a gente também representa os itens das listas não ordenadas também pelas tags LI. Então a gente pode colocar aqui o leite, certo? Vamos criar outro item que são os ovos, beleza? E agora você aprendeu a criar dentro do HTML listas ordenadas e listas não ordenadas. Tranquilo? O que a gente pode ver mais aqui que vai ser imprescindível para você saber dentro do HTML? A gente pode trabalhar também com formulários dentro do HTML, ok? Então, para a gente apresentar um formulário, a gente tem a tag form, ok? Dentro dessa tag form, a gente vai adicionar alguns campos de entrada, no qual a gente vai chamar de input. Esses inputs, eles têm vários tipos, certo? O principal deles é o tipo texto, ok? Mas a gente pode ter tipos, por exemplo, de senha, ok? Então a gente vem aqui e modifica esse tipo desse campo para password. E aí, quando eu vim aqui escrever nesse input, no caso o input de texto, ele vai escrever textos, e quando eu escrever no input de senha, ele vai escrever esses pontinhos, né, representando um campo de password. Eu posso também ter um input do tipo button, ok? E aí eu coloco um valor para ele, por exemplo, enviar, ok? Posso também ter um botão, certo? E esse botão ele tem uma tag própria e eu posso também colocar o nome enviar, ok? E aí vai a sua escolha se você vai usar um input ou se você vai usar um button. Tranquilo? Além dos formulários, a gente também tem outras infinidades de tags, né? Ou tags que fazem e desempenham várias outras funções dentro do HTML. E aqui eu basicamente passei por cima das principais, daquelas que eu sei que você vai utilizar no dia a dia, beleza? Então cabe a você, como lição de casa, procurar outras tags, né? Ver o que essas tags fazem, olhar qual a semântica dessas tags. É muito importante para vocês que estão aprendendo realmente fazer isso, beleza? Então, eu fecho aqui a nossa parte de HTML. Eu espero que tenham gostado desse conteúdo. Eu tentei ser o máximo sucinto possível e didático para que vocês entendessem o que é o HTML, como utilizar as tags do HTML para construir seus sites. Agora vai da criatividade de vocês juntar todo esse conhecimento e como dever de casa, certo? Criar uma estrutura, né, bem legal, bem bacana de um site utilizando os conhecimentos que você adquiriu nessa aula, beleza? Lembrando que eu dividi essa aula em 3 partes, beleza? A primeira parte é a parte onde eu abordo os conhecimentos de HTML. Na segunda parte desse vídeo, né, que vai ficar para uma próxima aula, eu vou abordar os conhecimentos sobre CSS. E para finalizar, né, numa terceira aula, eu vou falar sobre como a gente junta esses dois conhecimentos para construir uma aplicação real, beleza? Então, eu fico por aqui, eu me despeço e tchau, tchau.